boa tarde a todos. Hoje o capítulo Bem-aventurados aflitos, causas anteriores das aflições. Semana passada foi escrevido que falou causas atuais das aflições, né? E agora nós seguimos com causas anteriores, que é antes dessa aqui. Então, quando nós vamos falar de reencarnação, né? Eu acho assim, a gente compreender a doutrina espírita, a gente estudar a doutrina espírita, nos traz um grande consolo, porque a partir dela a gente passa a entender os sofrimentos atuais que a gente vive, que a gente passa. Se não fosse por esse processo reencarnatório, a gente perderia até a fé em Deus, que a gente não ia compreender as diferenças, né, que existem no mundo. Nós íamos considerar como justiça, e na verdade a reencarnação é a justiça de Deus, né? E a gente analisa essas aflições atuais pelos acontecimentos de hoje, as diferenças que a gente vê de crianças, mortes prematuras, pessoas com distúrbios psicológicos, doenças anomalias, né, que as pessoas às vezes nascem com elas, alguns processos que nem a pessoa mesmo entende, né? Crianças que nascem idiotas, né, com transtornos também, até a obsessão, que são transtornos obsessivos, elas têm essa causa na vida interior. Pessoas que nascem cegas, né, sem os olhos, que a gente não compreenderia se fosse a reencarnação. Pessoas que nascem sem a perna, o braço, né? Nasce só o topo do corpo, que a gente vê, que a gente analisa, né? A gente vê muito na internet, de pessoas que só têm o tronco, nascem completamente sem os membros. Mas são pessoas inteligentes, né? Então, e é interessante como essas pessoas, elas acham um jeito, né, de ser produtivo na vida. Elas encontram um meio. Só aí já é uma misericórdia muito grande, porque elas encontram um jeito de ser feliz, de modificar aquilo que aconteceu com elas, né, de transformar em algo positivo. Então são tantas anomalias que se a gente fosse citar todas aqui, ia demorar. Mas a gente sabe que existem muitas diferenças. As diferenças de pessoas que, umas ricas, outras muito pobres, outras vivem uma vida difícil, não conseguem, só conseguem ali o seu sustento, o mínimo para sobreviver. E outras já nascem na opulência, né? Então, se a gente fosse analisar essas diferenças referentes a uma única vida, nós não compreenderíamos a justiça de Deus, acharíamos que Deus é injusto. Se a pessoa tivesse uma única vida, ela não... Qual seria, né, a motivação de tudo isso? Se uma pessoa tivesse uma única vida, se a gente acreditasse numa única vida, a gente seria revoltado com Deus. Como que a gente ia compreender tudo isso, tantas injustiças? A gente não compreenderia, mas ainda tem muita gente que acredita sim, que algumas religiões, muitas pessoas acreditam que nós temos uma única vida, porque elas não analisam as coisas profundamente. E se elas analisassem profundamente, olhassem a sua volta, por si só elas compreenderiam. Mas muitos fecham a mente, né, para não enxergar. Tudo é a vontade de Deus. Mas que vontade seria essa, né? Será que Deus é alguém que manipula a vida das pessoas de acordo com, como se elas fossem marionetes, né, de acordo com a vontade dele?
me lembro que eu era criança, naquela época a gente tinha aula de catecismo. E a minha mãe era católica, então a gente ia para a aula de catecismo. E era importante, né? Se hoje a criança necessita de estar na evangelização, naquela época a gente ia para a aula de catecismo, que era um estudo bíblico, né? Na visão católica. Foi importante na época que eu estudava, mas tinha umas respostas que eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, que eu não aceitava aquelas respostas. Quando a gente perguntava, né? Era o padre que dava, eu perguntava para ele por que acontece tantas coisas que eu perguntava, por que acontecia, ele respondia que era a vontade de Deus. Por que as pessoas morrem num acidente? É a vontade de Deus. Mas por que uma pessoa mata o outro? É a vontade de Deus. Não existia uma resposta lógica, a gente tinha que aceitar aquilo como, né, uma coisa cega. E aí um dia eu perguntei para ele, falava a pessoa que comete erro vai para o inferno. Eu falei, mas vai para o fica lá eternamente. Falar, mas fica eternamente, ela não sai, não. Fica eternamente no fogo dos infernos. Ele dizia. E eu me revoltei. Disse, então Deus é muito mau. Eu não gosto de Deus. E ele disse assim, você está blasfemando. Ele brigou, né? A partir daí, acho que ele não passou a não gostar muito de mim. E ele foi lá, contou para minha mãe. Minha mãe brigou, né? Aplicou lá aquela terapia que ela tinha atrás da porta. Então, era assim. E ele, daquele dia em diante, ele ficou meio com raiva de mim. Porque eu fazia uma pergunta, eu era rebelde e revoltada. Bom, o tempo passou, nessa época nem sabia que existia espiritismo, não compreendia, mas as indagações continuavam sem resposta. Não tinha resposta, mas eu não me conformava. Eu cresci, não ia mais na igreja. Até que eu conheci a doutrina espírita, que respondeu todas as minhas perguntas, né? Dali em diante eu falei, você sabe que eu sou espírita? Porque ele respondeu todas as minhas questões que eu não conhecia, que eu não sabia que existia. Bom, o tempo passou, eu namorei, fiquei noiva, marquei o casamento. A minha mãe queria que casasse na igreja católica, porque ela era católica. Bom, e meu futuro marido era espírita, ele não queria. Eu achei que custa fazer a vontade da mãe, né? Não custa, lá fomos nós marcar o casamento na igreja. Chegou lá, quem estava lá? O padre. O padre começou a fazer pergunta e ele veio de ficar quieto. Não era para mentir, mas também não era para falar a verdade, era para omitir esse detalhe, mas ele não omitiu. Quem que era espírita? Ele disse, nós somos espírita. Não casa. Espírita não casa na igreja, nós não fazemos casamento espírita. Olha a discriminação, né? Então, saindo lá, cheguei em casa, minha mãe ficou muito triste, mas ele disse que só se casava se a gente fizesse um curso de 6 meses e depois, né, sei lá o que, tinha que se tornar católico de novo, né, carregar o espiritismo. Mas não, a gente não ia fazer isso hoje, né? Me casei normalmente, mas sem igreja. O tempo passou, né, eu estava esperando meu primeiro filho, ele fez uma cirurgia. E eu fiquei com ele lá no hospital. E ele estava ainda dormindo, porque ele estava anestesiado, né? E o padre foi lá. O padre foi lá me atormentar. Foi lá falar que... e ele ainda criticou, esse coitado está aí dormindo pensando que ele está encontrando os espíritos lá na outra vida, que tem outra encarnação. Falou, esse filho que vocês estão esperando vai nascer pagão, porque não pode nem ser batizado. Ele era crítico. E aí eu fiquei meio brava com ele. Eu falei, mas o senhor sai de lá para vir no hospital, preocupar com a vida dos outros. O senhor tem que preocupar com a sua vida, né? Com seus fiéis lá. A gente está bem assim, está bem feliz. E ele, como sempre, cultura, desde criança. Foi embora muito bravo comigo.
A partir daí, se eu encontrava com ele em algum lugar, né? A cidade não era muito grande. Ele virava a cara para mim. Mas eu, assim, lembrando disso, estava lembrando disso fazendo a palestra, e lembrei dele, né? Será que ele está por aqui? Né? Será que hoje ele já mudou a concepção dele? Né? Eu não sei. Mas ele foi importante na minha infância, né? A gente tem as aulas de catecismo, elas trouxeram uma base importante também. Nada foi em vão, né? E eu acho que nem essa vivência com ele, esse encontro com ele, foi em vão. Algum motivo tem, né? Para a gente encontrar as pessoas. E isso também só a reencarnação explica, né? Se ele era alguém que tinha que passar pela minha vida, se ele era amigo ou inimigo, até hoje eu não sei responder. Mas tudo aquilo, né, que eu vivi, eu acho assim, que muitas pessoas vivem, só que muitas não têm coragem, né, de mudar a concepção, porque elas têm medo de mudar uma coisa, porque elas acreditam em algo e elas ouvem, né, elas têm concepções de vida, preconceitos, ensinamentos que elas recebem e elas não conseguem modificar aquilo. Mesmo que elas não fazem pergunta a si mesmas, como eu fazia, né? Então, eu acho que todos nós temos a nossa vivência e a gente pode olhar com clareza ao nosso redor, que a gente vai enxergar a realidade, né? Que eu acho até impossível, não sei, para algumas pessoas não acreditar em reencarnação. Para mim é impossível, porque isso é muito claro pelas questões que a gente enxerga, né, as diferenças. E Deus é sábio, a justiça dele é sábia. Ele não criaria essas diferenças, né, se não fosse pelos erros cometidos, né, por nós em outras existências. Se essa causa não está aqui na vida presente, ela está na vida anterior. Né? Nós somos os culpados dos erros que cometemos e do sofrimento que a gente vive agora. Agora existe uma questão, né? Como que a gente vai encarar tudo isso? Por que eu tenho que saber? Se eu estou estudando sobre a reencarnação, se eu estou estudando o espiritismo, é para que eu possa saber usar melhor todo esse conhecimento e entregar ele na minha vida atual. As causas são anteriores, mas há algumas causas atuais que acabam implicando no que a gente já viveu na vida passada. Porque às vezes a falta de aceitação do que a gente passa aqui hoje, do que a gente passa, decorrente do passado, traz em nós, em nosso espírito, a revolta. E essa revolta, ao invés de nos auxiliar, ela complica mais a nossa existência. Muitas vezes aquilo que era para melhorar, a gente acaba complicando mais ainda pela revolta. Então, a resignação é um ponto muito importante para a nossa evolução, para a aceitação de tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos no momento. E esse sofrimento, ele vai ter o peso da nossa resignação, né? Se a gente, e da nossa compreensão. Se a gente tem a compreensão e a aceitação, né? A resignação, esse sofrimento não se torna assim tão pesado, né? Ele se torna leve para nós, porque a gente sabe que tudo é passageiro. André Luiz fala no livro Evolução dos Mundos, ele tem um trecho que eu achei muito interessante, que ele fala das doenças que nós trazemos, que a ciência chama de herança, né? Herança genética. Nós trazemos como herança genética, alguns sofrem do coração, outros trazem problemas de saúde no fígado, nos rins, várias doenças, vários fatores, né? Problemas, transtornos mentais.
Então, eles falam que é a genética, né? Está lá no DNA, essa genética. E André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, fala que não é bem assim a genética que a ciência entende, né? Não é desta forma, né? Que é aquilo que nós escrevemos no nosso perispírito. Nós transcrevemos os nossos ratos e fica impresso no nosso perispírito. Assim como uma impressora que passa para o papel as palavras através da tinta, né? Nós vamos também, vai ficar impresso ali nossas atitudes. E essa herança genética, ela é muito mais espiritual do que essa, da forma que eles, com genética de pai para filho, né? É uma genética espiritual, por causa das nossas dos erros que a gente cometeu. Por exemplo, uma pessoa suicida dá um tiro no ouvido ou na cabeça, né? Então ele transcreve para o perispírito a deficiência que vai acompanhar ele na atual vida. E muitas vezes seria um transtorno mental, uma deficiência qualquer mental, né? Porque ele lesou, né, aquele órgão que é o cérebro, né? Outra existência, ficou gravado ali no perispírito. E ele traz. E assim várias outras doenças que a gente transcreve para o perispírito. Está em Evolução dos Mundos. Não sei dizer o capítulo, mas está lá. É um capítulo extenso, mas vou trazendo um pedacinho que ele fala. E que a gente traz também, que é importante, nós trazemos também a força, a força da alma, a força espiritual para também modificar e até mesmo curar essas doenças, ou piorá-las, né? Se a gente, como foi dito, né? A pessoa chega aqui, ao invés dela trabalhar para modificar aquilo, ela piora, né? Com as atitudes dela, né? Ou seja, as emoções ainda desequilibradas. Que as emoções têm um papel importantíssimo na nossa existência, na nossa vida. E essa potência da alma, chamada potência da alma, que todos nós trazemos dentro dela, capaz de modificar tudo aquilo que nós trazemos, né? Ou até mesmo, se não podemos modificar, podemos melhorar para numa outra existência não trazer tudo aquilo escrito em nós, né? Com forma de doenças. E nós temos ainda a ajuda do plano espiritual e o recurso da prece, né? Que modifica essas energias em torno de nós, com a nossa vontade de melhorar, de mudar tudo aquilo que a gente traz, né? Que são as heranças. Eu ouvi uma palestra do Valdo, que ele estava falando do Chico, né? Mas o Chico é o Chico, né? A gente, quando está aqui, a gente quer mudar o carro, né? Se a gente está doente, a gente quer a saúde, né? Mas ele pensava assim, se ele foi lá, deu o zero igual, o Chico tinha aquele problema nos olhos, né? O zero igual operava lá os olhos das pessoas, tirava até o olho para fora lá no canivete, tem até um filme. E aí você falou para ele, Chico, se você quiser, eu posso te operar, você vai ficar bonzinho no olho. Aí ele falou, não, deixa assim mesmo, esse defeito eu já me acostumei. Porque se você curar meu olho, vai aparecer no outro lugar. É karma, meu filho, eu tenho que ir até o fim. Melhora o defeito que eu já tenho, que eu já estou acostumado, do que aparecer outros novos que eu não sei lidar. Né? Então, mas se a gente for analisar, é uma realidade. Tem coisas que não vai mudar. Mas tem coisas que nós podemos melhorar e pelo trabalho, pelo merecimento, nós podemos mudar. Tem coisas na nossa vida que a gente muda a vida do filho, às vezes Deus muda, né? A gente não faz nada. Mas pela nossa vontade, pela misericórdia divina, muitas vezes a gente muda em torno de nós muita coisa que está errado.
pode modificar. Eu lembrei, eu já contei aqui essa história, né? Maria da nossa história, vou contar para ela. Essa história ela está no livro Céu e Inferno, que chama, o título é O Mendigo Max. Esse senhor, chamado de Max, ele vivia nas ruínas de um castelo abandonado, todo em ruína, e ele não tinha uma perna. E ele apareceu ali um dia, os vizinhos não sabem quando, nem como, e ele passou a viver ali, e vivia da vontade das pessoas. E ele era uma pessoa muito educada, não fazia mal a ninguém, e as pessoas costumou ali, as pessoas davam comida, davam alimento, né? E ele vivia ali, ele não tinha uma perna e andava de muleta. Mas as pessoas observavam que ele tinha assim um ar, ele era chamado de Conde Max pelos vizinhos, porque ele tinha um ar de um aristocrata, né? Porque ele tinha uma postura, e ele, o jeito de pegar os talheres, o jeito de ele sentar, o jeito de ele falar, a educação dele, tudo demonstrava que era uma pessoa assim, que foi educado, muito bem educado. E ele, ninguém sabia assim, de onde ele era, quem ele era. Mas um dia ele desencarnou, contaram ele morto, ele desencarnou, e se passou, acho que na época da crucificação, mais ou menos, ou antes, um pouco, que eles evocaram depois uma pessoa que eu conhecia, que conheceu essa história, que sempre teve curiosidade para saber da vida daquela criatura, né? E ele foi invocado no plano espiritual. E ele veio, né, para dar deu uma comunicação e perguntar para ele quem era ele, como que ele foi parar. Então ele conta a história dele. Numa encarnação passada, ele era um homem muito rico e ele herdou uma grande herança, mas nunca trabalhou. E quando ele era um conde realmente, quando os pais se desencarnaram, ele era filho único, ficou com aquela grande fortuna. E ele, o que ele fez? Ele passou a viver como se tivesse amanhã, né? Trocou tudo que ele ganhou, mulheres, bebida, amigos, aqueles amigos, entre aspas, que fica perto para poder gastar o que ele tinha. Até que um dia ele não teve mais nada, acabou com tudo que ele tinha. Os amigos se afastaram, as pessoas se afastaram, as familiares que ele tinha, assim, longe também se afastaram dele. Todas as pessoas se aproximavam dele era por causa do dinheiro, mas quando ele ficou sem nada, se afastaram dele. E ele acabou, assim, vivendo o resto da vida dele numa pobreza extrema, né, até desencarnar. E quando ele desencarnou, ele passou alguns anos, muitos anos mesmo no umbral, e sofreu bastante, porque ele não entendia nem o que acontecia com ele. Até que um dia ele, cansado daquele sofrimento, de viver naquele lugar, aquela dor, ele invocou o perdão de Deus. Ele pediu perdão, ele entendeu que alguma coisa errada ele tinha feito, pediu perdão a Deus, e ele foi socorrido pelo plano espiritual. Ele foi socorrido, permaneceu um tempo, entendeu o que se passou. Ele, naquela vida, ele veio com todas as facilidades, que era para trabalhar em prol das criaturas, era para empregar aquele dinheiro, teria se transformado em bens para as pessoas que não tinham, gerasse emprego, gerasse algo bom para as pessoas. Mas ele usou, desperdiçou tudo aquilo, né? Não fez nada de bom com os recursos que ele recebeu. Naquela atual existência em que ele viveu, né, que ele voltou depois, ele já veio
Ele pediu, estava preparado para aquela prova, se preparou para aquela prova, e chegando aqui, encarnando, ele não sabe, ele foi deixado num local, numa fazenda, ele nunca soube quem eram os pais dele, ele viveu ali menino até os 15 anos, trabalhando ali, ajudando, não sabia de onde ele tinha vindo, até que ele sofreu um acidente e perdeu a perna. E ele não entendia como ele foi parar naquelas ruínas, né? Um dia foi atraído para aquele local e ali viveu. E ali foi justamente o castelo, aquelas terras, aquele castelo abandonado, eram as terras dele, onde ele viveu na encarnação anterior. Me parece que ele ficou 150 anos no umbral. Está no livro da Céu e Inferno, não me lembro direito, mas foi muito tempo. E ele viveu naquelas terras. Quando ele voltou já era ruína, né? O tempo já tinha passado, e ele volta ao lugar de origem para ter aquele testemunho de vida, né? De sofrimento. Resgatou os débitos, hoje ele estava lá entre os espíritos felizes. Então ele diz que ele aceitou com resignação. Nunca ele reclamou, nunca ele blasfemou contra Deus. Aceitou tudo como se ele tivesse que realmente passar por aquilo. E aceitou com humildade, porque ele teve que viver da caridade das pessoas, né? Então, o ponto principal da nossa vida aqui, né, é a resignação. É a gente saber aceitar as provas, as expiações, né? A gente fala muito aqui sobre provas e expiações. Ele, naquela atual anterior encarnação, ele expiou, porque ele expiou nele mesmo, né? O sofrimento foi através dele mesmo, não foi imposto através de outros. Porque quando a gente vem nessa vida e nosso sofrimento chega em relação aos outros, muitas vezes são provas que nós temos que passar para aquelas pessoas. A expiação é diferente. Quando eu estou sem um membro, nasço, venho cega, venho com alguma doença degenerativa, algum dano sério, eu estou expiando, eu estou sofrendo na própria carne. O sofrimento não está vindo exteriormente dos outros, né? Mas nem toda prova é uma expiação. Porque há muitos espíritos que estão em provas, mas eles não estão passando porque merecem ou fizeram algo errado, mas porque eles estão ali como prova, porque pediram para ajudar a humanidade, para ajudar no adiantamento, para ajudar em alguma coisa, em alguma mudança, né, do planeta. Mas não deixa que, mas onde há prova, onde há expiação, ainda há imperfeição. Então, esses espíritos, todos nós que estamos aqui ou expiando, ou passando por provas, ainda temos imperfeição. No dia que estivermos já evoluídos, não vamos ter necessidade de passar por nada disso. E procurar, enquanto estamos aqui, nós não podemos viver a mercê do passado. O passado nos ajuda a compreender o presente, né? E nos ajudar a viver melhor, né? De acordo com o que a gente encara esse presente, a gente pode viver um futuro melhor. Se a gente quer saber o nosso futuro, olha o que a gente está fazendo agora, né? O que a gente está plantando agora é o nosso futuro. E as experiências passadas são as lições que nós necessitamos, né? O aprendizado necessário para que a gente não cometa os mesmos erros. Até aqui é assim, né? A gente olha para trás, eu mesmo olho para trás, vejo quanta coisa a gente faz de errado. A gente na época não percebia que era errado, porque parece coisa pequena, então a gente não percebe que é errado. Mas hoje a gente já está aqui, já deu uma andada boa, uma caminhada boa, já compreende que aquelas atitudes eram erradas. E
E a gente vai procurando mudar, melhorar. E cada vez mais a gente vai melhorando, né? Mas não existe a natureza não dá um salto. É sempre misericórdia de Deus que vai nos mostrando assim, de pouco a pouco, as nossas falhas. E a gente procura melhorar enquanto estamos aqui. Precisamos esperar para outra vida de novo, né? E aproveitar a oportunidade de estarmos aqui. Muitas vezes a gente traz na nossa consciência remorso. Ele vem, a gente tem atitudes que a gente não compreende. Por isso que às vezes os consultórios psicológicos estão cheios, né? Psiquiatra, as pessoas tomando remédio hoje em dia, porque as pessoas não param para fazer uma análise de si mesmo. E às vezes é necessário que eu vá no psicólogo, no psiquiatra, às vezes para me ajudar a compreender a mim mesmo. Mas muitos vão com fuga também para tomar um remédio, esquecer tudo e não olhar para dentro de si mesmo. E essas coisas que a gente traz, esses conflitos, remorsos que a gente traz, não sabe de onde vem, são coisas que a gente viveu no passado, que a gente não sabe o que é, mas a gente sente que tem. Um exemplo, durante muito tempo, tudo que eu recebia na minha vida, eu achava que eu não merecia. Se eu recebesse uma coisa boa, acontecesse alguma coisa boa, eu ficava quieta. Eu tinha a impressão que eu não merecia aquilo. E realmente me incomodava. Parecia que eu não era merecedora de estar recebendo aquelas coisas. De estar recebendo nada. Se eu tinha um alimento na minha casa, uma comida boa, e eu tinha, às vezes, vinha aquela sensação assim de remorso. Parecia que, nossa, tem tanta gente que não tem, eu tenho, né? E não era muito o que eu tinha naquela época, né? Mas parecia que era muito. E a gente ficava assim, eu sempre tinha aquela sensação assim de que estava devendo alguma coisa. Até que um dia, assim, lendo o Evangelho, né, que aquilo já estava me perturbando, fazia tempo que eu tinha aquela sensação estranha, né? Devia ter ido num psicólogo, né? Mas naquela época a gente não ia muito. Hoje em dia, todo mundo já procura ajuda, né, de alguma forma. E aí eu estava lendo o Evangelho, de repente parece que abriu assim, minha mente, como se eu visse, né, aquilo assim. No passado eu fiz aquilo, né, eu desperdicei os bens que eu recebi. Então por isso que eu tinha essa sensação. Aquilo foi tão claro, né? Você tem a sensação dos bens que você recebeu, desperdiçou e não fez o que devia. E hoje você quer fazer e não tem como fazer. Não tem a mesma, né? Lógico que a gente sempre tem o que fazer, mas não da forma que às vezes eu pensava que eu poderia fazer. E a gente traz aquilo, e a gente não percebe, porque a gente não para analisar. Eu só analisei aquilo naquele dia, que alguém lá misericordioso me mostrou. Mas a gente passa por isso todos os dias, cada um de nós tem algo assim que não trabalhou, que incomoda, que não tem coragem de falar nem para si mesmo. Mas é isso, né? Esse sentimento que a gente tem, muitas vezes, de remorso, e da brota que a gente não sabe de onde vem, tudo isso são as nossas vivências do passado.